aqui dar continuidade ao nosso curso e agora entrando um pouquinho no planejamento. E para falar em planejamento, né, que é super importante nas contratações públicas, o próprio Tribunal de Contas da União vem há muito tempo orientando sobre planejamento das contratações públicas, através de jurisprudências, acórdãos, através de diversas recomendações, não só o Tribunal de Contas da União, como diversos tribunais de contas dos estados. E aí agora, na nova Lei de Licitações e Contratos, o planejamento é um dos princípios. A nova Lei de Licitações, ela traz 22 princípios. Dentre eles aqui o princípio do planejamento. Então essa nova lei está dizendo o seguinte: o princípio do planejamento incide sobretudo na chamada fase interna, e o nosso termo de referência está na fase interna. Por isso que a gente precisa planejar com cuidado as nossas compras públicas, para que a gente não incorra na urgência, e aí com urgência fazendo as coisas de forma atropelada, sem planejamento, com certeza nós vamos ter problema, nós vamos ter falha ou na fase interna, ou na fase externa, ou na fase da execução contratual. Eu posso, no meio dessa urgência na contratação pública, eu posso correr o risco de não alcançar um dos objetivos da lei, que é a proposta mais, selecionar a proposta mais vantajosa. Então esse é um dos objetivos da lei. Então o planejamento nessa fase aqui, é aqui nesse momento que a administração, ela colhe todas as informações visando a boa execução do objeto. É para eu buscar a satisfatória execução de um determinado objeto, seja um serviço ou seja um material. Mas é aqui, no momento que eu vou escrever, que eu vou elaborar meu termo de referência, eu preciso ter informações desse planejamento para que eu use como base aqui no nosso termo de referência. Qual é a importância e o objetivo aí do planejamento, né? Primeiro, identificar as necessidades e alinhar as estratégias do órgão. A nova Lei de Licitações, inclusive, ela está batendo bem pesado nisso, que as necessidades da administração precisam estar atreladas à sua estratégia, à sua missão. Não é fazer licitação de forma desperdiçada, comprar aquilo que de fato não é necessário. Nós estamos lidando com recurso público, não é como uma pessoa comum que entra no supermercado, compra o que quer e paga como quer. Na administração pública a gente só faz aquisição ou faz contratação de um determinado serviço ou um bem quando é de fato necessário, ou que ele vai ter um resultado. Essa identificação das necessidades precisam estar atreladas ao resultado, à finalidade pública, né? Outro objetivo e importância também aí do planejamento é analisar os riscos e as incertezas. Esse objeto que eu pretendo contratar, quais são os riscos que podem ocorrer na execução desse contrato? Quais são os riscos de prejuízo nessa contratação? Quais são as incertezas? Por isso que a gente para e pensa no objeto e pensa como que ele vai ser recebido lá na frente, qual vai ser a forma de execução. E é aí que entra também esses elementos que a gente vai tratar daqui para frente no nosso termo de referência. Um objetivo importante também, analisar as alternativas oferecidas pelo mercado. Quem é que vende para a administração pública? O mercado, os fornecedores lá fora. Eu preciso conhecer esse mercado para verificar se o que nós pretendemos contratar, o mercado tem para nos atender. Eu não posso inventar um elefante branco. Muitas vezes, sem conhecimento do mercado, nós colocamos um objeto no nosso termo de referência, que é um dos anexos mais importantes do nosso edital, e quando eu solto o edital, quando eu coloco o meu edital e eu publico que eu coloco o meu edital lá fora, o mercado, os licitantes, os fornecedores interessados, às vezes eles não entendem o que é que a administração quer comprar, quer contratar. Por isso que ocorrem muitas vezes pedidos de esclarecimentos, pedidos de impugnações nos nossos editais, porque às vezes o nosso termo de referência não é claro, não é preciso, não é objetivo. Eu não estou dando todas as informações para que o mercado lá fora, para que o fornecedor interessado em vender para nós, ele entenda exatamente o que é que a administração pública quer comprar. E ainda outro objetivo, buscar alcançar a contratação de bens e serviços com qualidade e preços justos. Como que eu consigo isso?
qualidade quando eu especifico bem o objeto. E aí também entra nosso termo de referência na hora que eu for fazer a definição do objeto. A definição do objeto talvez seja um dos elementos mais importantes que deve constar no nosso termo de referência. E por fim, evitar o fracionamento de despesa da mesma natureza. O que é isso? Despesa da mesma natureza quando eu compro o mesmo objeto da mesma natureza, usando a dispensa de licitação, usando aqueles 17.600 que a Lei 8666 traz como limite, ou usando os 50 mil que vem aí o limite de dispensa da nova Lei de Licitações. Então é importante que a gente tenha esse cuidado para a gente evitar o fracionamento, porque o fracionamento é vedado por lei. Então a gente precisa ter esse cuidado também aqui na hora que eu estou identificando as necessidades, identificando exatamente o que é que a administração vai comprar. Então, quanto mais complexo for o objeto, mais tempo devemos nos dedicar, mais tempo a gente deve se debruçar aqui nesse momento da fase interna, no momento do planejamento, da identificação das necessidades, no momento de elaborar o termo de referência, para que eu tenha aí todos os elementos, né? Todos os elementos dentro do meu termo de referência para que o mercado lá fora saiba exatamente o que a gente quer contratar e como que a gente quer que esse objeto seja entregue. Porque o problema é exatamente o objeto. Alguém pede alguma coisa. Quando chega na sua mesa, no setor de compras, uma requisição, um pedido, através de um documento pedindo alguma coisa, ali é o primeiro documento que vai startar, que vai dar início ao processo. É o problema que chegou na nossa mesa que nós temos que resolver. A solução que nós vamos dar é quando a gente contratar esse objeto, quando a gente contratar com preço justo, com preço praticado no mercado, quando a gente contratar objeto com qualidade, quando esse objeto estiver, a necessidade, a contratação dele estiver alinhada à estratégia do seu órgão, quando a gente tiver tudo isso reunido, eu alcancei a proposta mais vantajosa, tá? E aí, os questionamentos que a gente faz na hora que eu vou buscar atender esses objetivos aí, a importância desses objetivos do planejamento. Qual o tempo disponível eu tenho para executar esse trabalho? Quais são os nossos limites? Eu tenho pouco tempo, meu órgão é um órgão grande, com poucas pessoas para trabalhar nessa área. Quais são as nossas restrições de conhecimento? Eu tenho poucas pessoas capacitadas nessa área, porque essa área de licitações e contratos é uma área que nós precisamos estudar com frequência, constantemente. O estudo é constante, porque a legislação também é dinâmica, a legislação muda o tempo todo. Então eu preciso o tempo inteiro também me capacitar, me aperfeiçoar para que eu consiga elaborar um termo de referência, para que eu consiga instruir um processo licitatório, um processo de aquisição de um bem ou contratação de um serviço da forma correta dentro das normas exigidas aí, que nós temos, né? E não são poucas. Quem poderá nos fornecer informações sobre o objeto da contratação? Eu falei para vocês que nós temos aí um mundo de informações aí fora no mercado. Quem é que pode me fornecer informação do objeto que eu vou contratar? O fornecedor, o mercado aí fora. Eu posso consultar os fornecedores? Deve consultar, porque subentende que o fornecedor que vai vender o objeto que eu quero contratar, que eu quero licitar, ele entende muito mais do que nós. Nós da administração não temos condições de deter conhecimento de todos os objetos. Não tem como eu saber de informática, de obras, de material de expediente, de combustíveis, de água mineral, de passagens aéreas. Eu tenho que licitar uma série de objetos para atender às necessidades da administração pública e eu não tenho como deter conhecimento de tudo. Então, por que não buscar no próprio mercado especificar o objeto da melhor forma possível? Eu posso sim reunir diversos fornecedores para que eles me deem aí a melhor solução. Qual é a melhor solução que o mercado tem para nos atender com preço justo, com preço praticado no mercado? Como assegurar de que as especificações do objeto e as condições estabelecidas nesse documento, no termo de referência, para a execução do contrato, vão resultar em uma boa contratação? Quando eu consigo
responder tudo isso. Quando eu consigo o objeto de qualidade, quando eu consigo especificar de forma detalhada, quando eu especifico de forma detalhada, eu digo para o mercado, é isso que a administração necessita contratar, ok? Como que eu estimo o custo da contratação? Fazendo pesquisa de mercado. Para isso nós temos aí a IN 73, a IN 65, trazendo regras para a pesquisa de preços, a nova lei, o artigo 23 da nova lei de licitações, trazendo diversas formas de buscar o melhor preço, o preço justo, o preço praticado no mercado, para que você mande, você que é pregoeiro, vá para a licitação com o preço que você sabe que é aquele preço justo. E aí as empresas, os interessados, eles vão para aquela, se for um pregão, eles vão para aquele momento, aquela fase de lance que pode ainda reduzir a proposta, né? Como deve ser o recebimento do objeto? Aí a gente vai entrar na seara da gestão e fiscalização dos contratos. Receber o objeto, eu preciso ter pessoas na ponta que receba aquele objeto que nós licitamos. Por isso que a administração, às vezes, licita uma coisa, mas quando recebe, quem recebe não confere, não dá conformidade com o que foi licitado. Ah, não era essa cadeira que eu queria, esse computador aqui veio com menos memória do que o que eu licitei. Ué, mas então houve um recebimento errado, incorreto. Então, isso aí, lá na fase da gestão e fiscalização de contratos, que nós vamos aprender como receber da forma correta um objeto. Estou até preparando um curso também sobre gestão e fiscalização de contratos para vocês. Como deve ser a fiscalização na execução do contrato? Também tem a ver com a questão da gestão e fiscalização. É o acompanhamento do recebimento do objeto na ponta. Não adianta se eu estou aqui dizendo para vocês planejar, falando de planejamento, falando dos cuidados na elaboração do termo de referência, maravilha, isso é fase interna. Aí a fase externa, o pregoeiro foi lá, decidiu, negociou, conseguiu o preço justo, o preço de mercado. Mas não adianta nada essa fase interna, a fase externa, fazer tudo certinho se lá na ponta, no recebimento do objeto, a gente não tem a pessoa que receba da forma correta, ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem, só para a gente fechar essa aula sobre planejamento aqui, nós temos aqui, eu trouxe para vocês para ilustrar e para valorizar, principalmente para quem é de controle interno, para quem é de assessor jurídico, pode utilizar esses acórdãos sobre planejamento das compras públicas. E veja aqui que o TCU, desde 2008, 2009, 2010, ele vem falando sobre planejamento. Nós estamos agora falando de planejamento de uma forma massificada porque está na nova lei como um princípio. É uma obrigação agora planejar as contratações públicas, mas faz tempo que os tribunais eles vêm recomendando utilizar o planejamento para as contratações públicas. Temos aqui esse acórdão 367 de 2010, o 3.412 em 2013, que fala sobre realize planejamento das contratações a fim de que possam ser feitas aquisições de produtos da mesma natureza de uma só vez, evitando com isso aí o chamado fracionamento da despesa pública, que é vedado por lei. Tem mais esse aqui que fala do 2008, 2016, o planejamento torna-se importante de forma proativa contra ameaças e a favor de oportunidades identificadas nas constantes mudanças que ocorrem. Veja bem, o planejamento estratégico, inclusive, está falando aqui desde 2008 e 2016, que fala desse alinhamento, dessa integração entre o planejamento e a necessidade, planejamento estratégico e a necessidade da administração pública, tá certo? E aí nós vamos também, o próprio planejamento na nova lei de licitações, lá no seu artigo 12, ela está trazendo o plano de contratação anual. Esse plano de contratação anual é justamente o que eu acabei de falar para vocês. A administração, é necessário que a administração elabore um plano de contratação anual com o objetivo aí de racionalizar as contratações de órgãos e entidades, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico. Veja como a lei está reforçando essa questão do planejamento estratégico. E ainda subsidiar a elaboração das leis orçamentárias.
Vocês sabem que a despesa pública, eu preciso estar atrelada à despesa pública, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu não posso fazer uma despesa pública sem estar atrelada a essa legislação orçamentária. Então, é importante que esse planejamento anual das contratações estejam alinhados ao nosso projeto de lei orçamentária. Todo ano, toda unidade administrativa precisa elaborar seu orçamento anual. O que você vai gastar? Quais são os seus projetos para despesa pública no ano seguinte? Então, agora nós temos que aproveitar que estamos num bom momento. A lei nova está dando um prazo para a gente de até 2 anos de adaptação. 5 meses já se passaram. Então, nós temos aí esse resto de ano para continuar usando com cautela a 8666 e a partir de janeiro a gente começar a usar aí um pouquinho a nova lei para a gente já ir se adaptando. Então, é importante que na elaboração do projeto de lei orçamentário que vai para o ano que vem, para 2022, a gente consiga já inserir aqui nesse plano de contratação anual trazido aqui pela nova lei. Até a próxima aula.